compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Claro, um tema que traz a consciência aos nossos jovens em nome de Jesus. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: prostituição, a perversão da sexualidade. É claro que Deus em Cristo vai falar conosco através da sua palavra e você será um instrumento da escola bíblica dominical aí da sua igreja. Quero lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Vamos estudar sobre prostituição, a perversão da sexualidade. É claro que essa lição vai demonstrar para a gente, à luz da primeira carta de Coríntios, capítulo 6, um assunto muito importante, um assunto de consciência e maturidade cristã para os nossos jovens em nome do Senhor Jesus. Essa análise vai demonstrar para a gente que a prostituição não é um caminho a ser seguido por um jovem cristão, mas sim a pureza, a santidade, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu espero que Deus em Cristo use você poderosamente na escola bíblica dominical aí da sua igreja. Lembrando a você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz em conhecer você, saber de onde você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho. É muito importante você ter em mente a análise do texto bíblico da lição. Inicie a sua aula apresentando a palavra de Deus. Observe que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos. E observe também que a sua lição possui 3 pontos. O que você vai fazer? Apresentar o tema da lição, que é o nosso assunto principal, ponto a ponto a ser ministrado, e depois discorrer essa mensagem em sala de aula com seus alunos. Ouça os seus alunos. Aluno falando também contribui muito para a sua ministração. Então vamos estudar o primeiro ponto dessa lição. O primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o contexto da primeira carta aos Coríntios. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, onde nós vamos analisar em 3 subtópicos a formação dessa carta, o contexto em que ela está inserida e, claro, nós vamos também compreender por que Paulo escreve essa mensagem para os nossos irmãos. Vamos analisar isso subtópico a subtópico aqui para você compreender e passar essas informações aos seus alunos em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o panorama da cidade de Corinto. É claro que a gente precisa ter em mente por que Paulo evangeliza a cidade de Corinto. Por que é tão importante implantar uma igreja nesta cidade? A Bíblia narra que Paulo permaneceu na cidade de Corinto durante 1 ano e 6 meses. Ele permaneceu ali 18 meses pregando a palavra de Deus e também trabalhando como construtor de tendas. Paulo sempre prevalecia na pregação do evangelho. Mas é importante a gente entender por que ele escolhe essa cidade para implantar uma igreja. Paulo é um dos maiores plantadores de igrejas do Novo Testamento, um dos maiores missionários que nós encontramos nas páginas das Escrituras. E é claro que a gente entende isso à luz do contexto bíblico e à luz também da narrativa que se dá aqui. Corinto era a capital da Acaia, uma província romana. Corinto era uma cidade portuária. Isso significa que essa cidade também possuía um forte comércio. Muitas pessoas de todas as nações, tribos e línguas passavam por ali. Corinto era uma cidade estratégica. Já naquela época, acredita-se que a cidade já possuía mais de 400 mil habitantes. Corinto possuía um mercado fortíssimo, um local muito propício para a pregação do evangelho. Mas além de saber desses benefícios da cidade, nós precisamos também compreender que em Corinto existia uma parte espiritual e existia também alguns conflitos ali.
A parte espiritual de Corinto é que essa cidade também possuía alguns templos aos deuses gregos. Muitas pessoas cultuavam esses deuses. Existia em Corinto, e até hoje nós encontramos as ruínas, um templo à deusa Afrodite, a deusa da sexualidade. Acredita-se que naquela época já existia um culto à prostituição. Muitas das mulheres que faziam parte deste culto eram sacerdotisas. Eram sacerdotisas e elas desciam ao porto na hora do culto, pegavam os marinheiros, os passageiros por ali e tinham relações sexuais para que pudessem ter então a sua fertilidade e também o seu culto à deusa Afrodite. É por isso que Paulo orienta os irmãos a tomarem cuidado com essas coisas. Existia também em Corinto um grande monumento a Apolo, um deus que era apresentado também como o deus da homossexualidade. Nós encontramos em Corinto, então, esse culto à prostituição, esse culto à homossexualidade. Você percebe que uma cidade que estava sofrendo espiritualmente. E aí vem a pergunta, por que implantaram a igreja em Corinto? Por causa da estratégia missionária para a expansão do evangelho e também por causa de uma necessidade espiritual. Muitas pessoas que estavam se convertendo estavam adentrando a igreja. Claro, vindo desses costumes, vindo desses cultos para participarem daquela congregação. Existia também em Corinto uma forte comunidade judaica. E quando Paulo escreve, então, para essa igreja, ele escreve para poder orientar os irmãos a crescerem na fé, a amadurecerem, a abandonar algumas práticas. E é importante a gente entender isso aqui. Ele escreve essa carta justamente para poder corrigir alguns erros religiosos, para poder orientar sobre a pureza sexual, para poder demonstrar às pessoas que nós precisamos, em Cristo, crescer através do Evangelho. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui, analisando aí essa cidade de Corinto, o contexto dessa carta que estamos descrevendo para você. A comunidade judaica cristã que existia em Corinto. Esse é o nosso segundo subtópico. Analisando ainda o contexto dessa carta, nós compreendemos que lá em Corinto existia uma comunidade cristã judaica. Isso acontece por quê? Porque a partir do ano 54 depois de Cristo, nós entendemos, à luz do contexto bíblico, que há um decreto pelo imperador Cláudio de expulsar todos os judeus de Roma. Então, eles se localizam exatamente em cidades estratégicas, cidades comerciais como Corinto. Quando Paulo escreve a carta em si, ele não está na cidade de Corinto, mas agora, quando ele escreve essa epístola, a primeira epístola, ele está na cidade de Éfeso, pastoreando aquela igreja. E então, ele recebe algumas informações do que estava acontecendo naquela comunidade. Na igreja existiam alguns conflitos, como divisão partidária, existiam alguns grupos dentro da igreja, mas existia também dentro da igreja algumas pessoas que estavam tendo crises espirituais e, além disso, crises em relação à pureza sexual. E é por isso que Paulo agora começa a retirar as dúvidas e esclarecer algumas coisas. Existia também na igreja alguns conflitos. Alguns irmãos estavam tendo brigas entre si e convidando juízes do mundo para poder resolver aquelas confusões. E é por isso que o apóstolo Paulo agora escreve essa carta tanto para orientar aqueles gentios que tinham aceitado a Jesus, que em boa parte faziam parte dessa comunidade de Corinto, e orientar também os judeus que estavam ali naquela comunidade. Ele escreve orientando a igreja que era formada por judeus e também por gentios. E descrevendo isso, ele apresenta o evangelho, apresenta a cura. O que pode curar as pessoas e trazer a pureza sexual? A palavra de Deus, o evangelho. E Paulo não abre mão da escritura, não abre mão da palavra. É por isso que você precisa descrever para os seus alunos que é muito importante a gente valorizar a escritura, a palavra de Deus,
porque ela nos conduz e também nos orienta a crescer em Cristo. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico aqui ainda do ponto número 1, onde estamos analisando sobre o contexto dessa carta, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. As epístolas que Paulo escreve à igreja de Corinto. Como eu já disse a você, à luz da palavra de Deus, Paulo permanece naquela igreja durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho, trabalhando como construtor de tendas, estabelecendo ali uma igreja. E é claro que Paulo escolhe essa comunidade porque é algo estratégico. Mas agora ele está na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja. A igreja de Corinto era formada por judeus, por gregos, escravos, gente da comunidade daquela época. E é claro que quando Paulo está escrevendo, ele escreve porque aquela comunidade possuía dúvidas. Acredita-se, à luz do contexto histórico, que Paulo escreveu não somente 2 epístolas à igreja de Corinto, mas acredita-se que ele escreveu 4 epístolas à igreja de Corinto, 4 cartas. 2 dessas cartas foram perdidas com o tempo, nós não possuímos mais. Mas nós possuímos 2 epístolas que nos narram o contexto histórico, nos narram a situação daquela igreja, a situação espiritual, as dúvidas que aqueles irmãos possuem. Por exemplo, quando você analisa a carta, olha para o capítulo 1, capítulo 2, você percebe Paulo orientando os irmãos para tomarem cuidado com falsos pregadores. Quando você chega no capítulo 3 da primeira carta, você percebe Paulo tratando sobre o assunto de conflitos dentro da igreja, pois existiam 4 grupos espirituais lá. Existia o grupo de Cefas, que é Pedro, aqueles que são mais tradicionais. Existia o grupo de Paulo, fundador da igreja. Existia o grupo de Apolo e existia o grupo de Jesus. E esses grupos estavam gerando conflitos, como é perigoso ter grupinhos dentro da igreja. E Paulo então começa a dizer que essas pessoas não foram compradas pelo sangue de Paulo. Não foi Paulo que foi crucificado na cruz e nem Apolo, mas foi Jesus. Paulo passa então a orientar o povo de Deus. Capítulo 4, 5, ele começa a tratar sobre a saúde espiritual, especialmente sobre esse caso de sexualidade não bem entendida. Especialmente capítulo 5, ele começa agora a corrigir um erro que estava acontecendo naquela comunidade. Para você ter ideia, existia um cidadão que estava querendo fazer parte da liderança da igreja, fazer parte do trabalho daquela comunidade, mas esse cidadão estava em pecado. Ele obtinha relações sexuais com a sua própria madrasta. Isso vai ao conhecimento de Paulo. E Paulo então repreende aquele cidadão e orienta a igreja a fazer algo pela fé, corrigir esse erro e trazer a saúde espiritual para aquela comunidade. Capítulo 6 e 7, Paulo então começa agora a orientar o povo de Deus sobre a natureza da pureza sexual. Capítulo 7 em especial, ele fala sobre a questão dos relacionamentos. Ele trata sobre o relacionamento daquele que é cristão, que é casado com não cristão, como se proceder. É claro que ele também trata sobre o relacionamento daqueles que são cristãos, que são casados entre um e outro, e ele fala sobre a pureza sexual. Ele fala também sobre a questão do celibato, traz um aconselhamento para aquele que prefere ter uma vida espiritual consagrada a Deus, e ele também trata sobre assuntos naturais de aconselhamento. E é claro que ele vai corrigindo aqui esses assuntos, orientando a igreja a tomar cuidado com a prostituição, porque a prostituição é algo pervertido, não é a sexualidade natural que Deus deu para os seus servos, para a igreja. E é esse assunto que você precisa focar na escola bíblica dominical da sua igreja, que a sexualidade trata de pureza e não de prostituição. O que o mundo quer ensinar para os nossos jovens é o caminho da prostituição, é o caminho da sexualidade fácil, é o caminho do sexo sem compromisso, é o caminho da masturbação, por exemplo.
é o caminho da perversão espiritual. E tudo isso conduz as pessoas para um caminho distante de Deus. Paulo, sabendo dessas coisas, orienta o povo, puxa para perto, chama para a palavra e orienta o povo de Deus a ser guiado por Cristo, pelo Evangelho. E é claro que, sabendo disso, você vai avançar apresentando o pense, o ponto importante aqui da sua lição, e avançando, querido irmão, para o segundo ponto da sua lição, aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto à luz da palavra de Deus. A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Olha que assunto importante você precisa descrever. Sempre Paulo ensinava que nós somos livres em Cristo. Mas essa liberdade é a liberdade do pecado em si. Não uma liberdade para a libertinagem. Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu bem desejar. Eu posso ter relações sexuais, por exemplo, com quem não é cristão. E ao mesmo tempo querer ter uma vida sadia com Deus. Isso sem compromisso de um casamento. Isso é libertinagem. Paulo, então, fala sobre essa perversão de consciência, porque isso vem dos cultos religiosos aos deuses gregos. Isso era comum em Corinto, o culto a deusa Afrodite. E Paulo, então, começa a orientar o povo de Deus. Sabendo disso, a gente vai analisar em 3 subtópicos aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto, analisando isso à luz da palavra de Deus. Fazer tudo o que deseja não é liberdade, isso é escravidão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Leia esse texto com seus alunos em sala de aula. Fazer tudo o que você deseja, na realidade, não é uma liberdade, mas sim uma escravidão. Fazer o que esse mundo diz, fazer o que o pecado te conduz, fazer o que a carne te arrasta, isso é escravidão. Liberdade em si é ser livre em Cristo, é saber que você pertence a Cristo. E pelo fato de você pertencer a Cristo, você é liberto. E escolhe não se envolver com esse tipo de pecado. Não se envolver com a libertinagem. Não se envolver com a prostituição. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Alguns crentes estavam pensando que poderiam fazer tudo o que quisessem. Alguns crentes estavam pensando que poderiam fazer aquilo que bem desejassem. Alguns cristãos estavam pensando que eles poderiam, por exemplo, trazer objetos da cultura externa, objetos do culto aos deuses pagãos, para dentro da comunidade da fé. Por exemplo, eles pensavam e imaginavam que poderiam ter relações sexuais com quem bem entendesse. E aqui há um caso especial no capítulo 5 em que Paulo repreende um cidadão que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. Isso à luz da palavra, isso à luz do evangelho é algo abominável. E Paulo então começa a orientar o povo de Deus pela palavra. E como é importante a gente orientar o povo de Deus pela palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta a crescer em Cristo e abandonar esse tipo de prática. A palavra de Deus nos orienta a seguir o Evangelho. O povo de Corinto pensava que poderiam fazer aquilo que bem desejassem. Nós, como cristãos, não podemos pensar assim. Nós somos libertos em Cristo. Pelo fato de sermos libertos em Cristo, diante do pecado, diante dessas possibilidades fáceis, nós escolhemos negá-las e servir a Cristo, porque a nossa liberdade é ter a escolha de não pecar, mas sermos fiéis a Jesus. E isso era um problema que existia naquela igreja. Alguns irmãos estavam ensinando e pregando que aquilo que você fizesse com o seu corpo, a prática que você realizasse com a sua carne, não influenciaria na sua espiritualidade. Então, Paulo, sabendo daquilo, diz, olha, o que você faz com o seu corpo, aquilo que você faz com a sua carne, influencia na sua espiritualidade. Aqui você pode entrar até em um ponto e trabalhar com seus alunos algo específico. Por exemplo, sexo antes do casamento acaba com a sua espiritualidade. Masturbação acaba com a sua espiritualidade. Prostituição destrói a sua espiritualidade. Paulo, então, está orientando aquele povo que pensava assim, demonstrando:
Isso não é o que o Evangelho ensina. E é em Corinto que ele diz que nós somos templo do Senhor. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, com o nosso corpo e a nossa carne vivermos em santidade. Eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você e te orientando à luz da palavra para você descrever isso em sala de aula para a glória de Deus. Vamos avançar? O segundo subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto. Livre é aquele que está em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz para aquela igreja que livre é aquele que permanece, que está em Cristo. Estando em Cristo, buscamos a santidade. Estando em Cristo, vivemos conforme agrada a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo diz que o nosso corpo precisa viver em santidade, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tem outro detalhe também. Nós não podemos profanar o nosso corpo como bem entendemos, porque o nosso corpo é um local de morada daquele que é santo, do Espírito Santo de Deus. Então Paulo está ensinando para judeus, para gregos, escravos, gentios, que permaneciam e estavam fazendo parte daquela comunidade, que era importante cuidar do seu corpo, preservar a matéria, preservar a sua carne, para que aquele corpo fosse santificado para a obra de Cristo. Aqui é um detalhe que você pode até trabalhar muito bem em sala de aula sobre preservar o corpo, preservar a carne, cuidar da alma para poder cuidar também do seu espírito. Entra aqui também a relação de sentimentos. Cuidado aí para você não se envolver com aquilo que é profano. Mostre isso em sala de aula para os seus alunos. Vamos avançar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto, analisando ainda mais essa epístola tão maravilhosa que Paulo escreve à igreja de Corinto. O oposto de estar em Cristo. Essa epístola usa uma expressão maravilhosa aqui no terceiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição. Ele demonstra exatamente, Paulo escrevendo, que aquele que não está em Cristo segue o caminho de Adão, o primeiro homem, o caminho do pecado, o caminho da escolha fácil, o caminho que te leva à corrupção da alma, do espírito e te distancia de Deus. Lembre-se que pecado te afasta da presença de Deus. E Paulo demonstra sobre esse aspecto a importância de estar em Cristo. Cristo vem e realiza essa ponte. Cristo é esse acesso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, ele diz que em Cristo nós somos aproximados de Deus. Ou seja, sobre essa questão de liberdade que estamos entendendo aqui, a liberdade verdadeira, à luz da palavra, aquela liberdade que me dá esse acesso a Cristo. É aquela liberdade que eu tenho a possibilidade de escolher pecar, mas não peco porque pertenço a Cristo. Isso é verdadeiramente liberdade à luz do Evangelho, à luz da carta que estamos estudando que Paulo descreve. Finalizando o ponto número 2, apresente em sala de aula, pense um ponto importante e avance em nome de Jesus para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O cristão não pode submeter o seu corpo à promiscuidade. Esse é o terceiro ponto que nós vamos analisar em 3 subtópicos. O primeiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto à luz de Corinto que estamos estudando com você. Corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento. Observe bem, naquela época e ainda hoje isso acontece. Tem muita gente que pensa que pode fazer aquilo que bem deseja com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Mas à luz da palavra de Deus, à luz do Novo Testamento, nós entendemos que somos templo, morada de Deus. O Espírito Santo permanece e está em nós, porque foi promessa de Deus. E por isso precisamos em todo tempo buscá-lo. Recebemos o Espírito Santo e a sua presença quando aceitamos a Jesus. E à medida em que nós aceitamos, e à medida em que nós nos santificamos, essa comunhão cresce, aumenta, e o que surge em nós? O fruto do Espírito. Isso é importante.
com qualidades específicas. Quando esse fruto amadurece e vamos crescendo, Deus então nos transborda para os dons espirituais. E é muito importante buscarmos os dons espirituais, especialmente o dom das línguas, porque ele é a porta que transborda todos os demais. Ele é a porta desse acesso, dessa comunhão que estamos tendo com o Espírito Santo. É claro que ele é um dom externo, ele é um dom que nos traz essa demonstração de capacitação, que Deus nos enche, por isso falamos em línguas. No Novo Testamento, nós precisamos entender que para ter todos esses acessos, precisamos cuidar do nosso corpo, alma e espírito. No pensamento grego, existia essa divisão, que entendia que a matéria, a carne e o corpo era mal. A alma, a sede dos sentimentos, e o espírito se ligava a Deus. Mas na visão bíblica do Novo Testamento, há uma questão de integralidade, o homem como inteiro. Ou seja, quando Cristo salva alguém, ele não salva só a alma, mas salva a pessoa por completo, salva a vida. Ou seja, nós precisamos entender muito bem, à luz da palavra, que quando nos consagramos a Deus, à luz do Evangelho, consagramos o nosso corpo, alma e espírito, um todo. E essa comunhão e esse compromisso que precisamos ter com Deus e com Cristo é fundamental para crescermos à luz do Evangelho. E o nosso corpo passa a ser morada e templo do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que sacrificarmos a nossa carne para poder servir a Deus em comunhão e adoração, estamos transformando esse tabernáculo que possuímos em demonstração de serviço e comunidade e serviço em comunhão com o próprio Deus da palavra. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto na escola bíblica dominical. A comunidade como corpo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Paulo orienta os irmãos dizendo: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém profanar esse templo, alguém dessa comunidade profanar um corpo em si, ela está comprometendo essa comunhão com o Espírito Santo? É importante entendermos isso. Paulo está descrevendo que a igreja é uma comunidade, que a igreja é um corpo, que todos são importantes, que todos fazem parte da luz desse evangelho, da luz dessa palavra que estamos descrevendo para você. Romanos 12, 1 e 2, ele escrevendo a igreja de Romanos, ele diz: e orienta os irmãos que eles podem transformar esse mundo pelo poder da renovação da vossa mente, através do culto racional. Quando entendemos que somos parte fundamental dessa obra para a manifestação de Cristo no meio da igreja, compreendemos que a comunidade precisa viver em comunhão com Cristo. E é aqui que nós precisamos entender que o corpo de cada um, de cada membro, de cada irmão, é templo e morada do Espírito Santo. Vamos avançar para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui, em nome de Jesus. A imoralidade sexual e a igreja não se combinam. Não podemos aceitar dentro da igreja a imoralidade sexual. É por isso que Paulo, na primeira carta de Corinto, capítulo 5, versículo 1, ele repreende isso. Ele está explicando para a igreja que isso não pode acontecer. A imoralidade sexual, ela acaba com a espiritualidade da igreja. Ela acaba com a espiritualidade do corpo. Se nós queremos servir a Cristo, precisamos viver em comunhão, como comunidade, como serviço, como luz do Evangelho. É claro que precisamos entender muito bem que vivemos hoje em uma comunidade, que existem muitas pessoas que estão vivendo em pecados ocultos. E o que o Evangelho faz? Não aponta somente o pecado, mas também traz a restauração. Se houver na sua sala de aula algum aluno que tenha cometido um pecado, tenha se envolvido com a prostituição e tenha procurado você para poder confessar esse pecado, louve a Deus por isso, porque a porta do Evangelho está sendo aberta para essa pessoa. E claro, trate essa pessoa bem e oriente essa pessoa a procurar o seu pastor para uma restauração espiritual. Essa restauração é sadia para o corpo quando buscamos
trazer para esse aconselhamento, trazer para perto e não perder essa pessoa para o mundo. Gente, que Deus em Cristo possa ter falado com você na Escola Bíblica Dominical. Espero aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus em Cristo.